Vamos iniciar mais um podcast Diálogos Federativos na ABM. Este é um programa onde nós entrevistamos pessoas que estão relacionadas com as questões federativas, os temas de interesse dos municípios, tudo aquilo que pode contribuir para que o prefeito, a prefeita, o gestor, a gestora possa se apropriar das informações recebidas para fazer com que as coisas melhorem cada vez mais no município de vocês. Então esse é o objetivo, por isso a ABM criou este programa. E hoje, com muita satisfação, nós vamos entrevistar uma pessoa que é da nossa equipe aqui e que coordena o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia e também responde pelas relações internacionais da Associação Brasileira de Municípios. É com muita satisfação que nós estamos recebendo o Rodrigo Fur. O Rodrigo, apesar de jovem, é uma pessoa que vocês vão poder observar pela sua exposição aqui, que tem um conhecimento muito grande, né? Principalmente dessa área ambiental, de todos os desafios que esse tema traz, não só para os municípios brasileiros, mas para todo o planeta, né? Então nós vamos ouvi-lo e eu tenho certeza que teremos assim, informações importantes, né? Para auxiliar e para orientar as prefeituras, né? Principalmente nesse alerta climático. Eu, Rodrigo, resolvi começar por um tema aqui, né, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Antes de você, eu entrevistei aqui o secretário de Saúde da Prefeitura de Ipatinga, de Minas Gerais. E ele veio aqui falar sobre a dengue, sobre as arboviroses, sobre todos esses problemas que nós estamos tendo com um grau acentuado de casos de dengue, não só no Brasil, mas em vários lugares do planeta. Tanto é que a própria Organização Mundial de Saúde colocou essa questão climática como um elemento importante, né, nessa explosão de casos. E aí eu disse para ele que, pela primeira vez, a dengue bateu na porta da minha casa, em Franca, onde eu moro, né? E os meus pais, os dois contraíram a dengue pela primeira vez na vida deles. Meu pai está com quase 100 anos, minha mãe com 90 anos. E nunca nós tivemos casos de dengue na minha casa. Então isso demonstra a explosão de casos de dengue. E eu sei que, claro que não é só a questão climática que provoca a dengue, né? Mas por que essa acentuação de casos nesse ano, onde nós tivemos aí esse aumento descontrolado da temperatura do planeta? Bom, mas eu já falei bastante aqui, seria mais para abrir esse debate e gostaríamos de ouvir, né, o que você tem a falar sobre isso e também ficar à vontade para abordar temas que você julgue importante num espaço como esse de diálogos federativos. Legal. Bom, obrigado, Gilmar, obrigado pelo convite. Acho que só antes de entrar no tema, assim, você comentou, apesar de jovem, né? Mas eu acho que, na verdade, o meu interesse pela agenda vem muito pela minha juventude, sabe? Toda a minha geração, o pessoal que nasceu nos anos 90, agora o pessoal que nasceu nos anos 2000, a gente tem uma relação muito intrínseca com as mudanças climáticas, porque a gente cresceu num mundo já que estava se mudando, com o desastre acontecendo muito mais rapidamente, com a agenda climática cada vez mais se tornando parte da agenda de discussão pública. E eu também acompanhei isso já na minha formação profissional, um momento de que as mudanças climáticas deixaram de ser um tema só das grandes cidades, que era um pouco da ideia que se tinha, né, que são as grandes cidades que têm questões com mobilidade, são as grandes cidades que têm questões com energia, são grandes cidades que muitas vezes tinham questões de poluição com essa zona industrial, e agora a gente percebe que, na verdade, os desastres são uma coisa de todos os municípios do Brasil. Sim. A gente vê os últimos mapas de exposição do Brasil, dos municípios brasileiros, e a maior parte da preocupação, na verdade, está nas pequenas e médias cidades, né? Então eu acompanhei um pouco e eu acho que isso é muito devido à minha juventude, sabe? De ter surgido no mundo, entrado no mundo que está em mudança. E no mundo que a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Você trouxe o tema da saúde, né? Acho que o tema das arboviroses em geral, mas o tema da doença está intrinsecamente ligado com as mudanças climáticas. Mas para isso eu acho importante talvez voltar um passo atrás, que é entender qual o impacto das mudanças climáticas em tudo que a gente tem na gestão pública. A gente tende a pensar nas mudanças climáticas, no meio ambiente, como um tema que é muito separado de todo o resto que a prefeitura está lidando. Mas não é, na verdade é uma agenda transversal. A saúde impacta a educação, e a educação impacta a saúde, de uma maneira que os dois impactam as mudanças climáticas.
mudanças climáticas impactam a mobilidade urbana, a mesma hora que a mobilidade urbana impacta as mudanças climáticas. É um tema que está presente em todas as agendas do governo local. E por isso o governo local também precisa ter uma forma e descobrir como aprimorar a sua gestão pública para lidar com as mudanças climáticas e com o meio ambiente dentro dessa agenda mais ampla. Especificamente por causa da dengue, a gente viu em 2023, 2022 também foi assim, com muitos e muitos tipos de desastres e de mudanças de padrões de clima no Brasil, que honestamente vai se acentuar nos próximos anos. A gente viu regiões que passaram por seca e por enchente ao mesmo tempo. Pois é. E uma das questões que está muito relacionada à dengue é isso, né? Uma vez que você tem enchente, uma vez que você tem desastres que fazem com que a gente tenha mais acúmulo de água, da mesma maneira que a gente tem com as mudanças climáticas um enfraquecimento da defesa civil, porque a defesa civil está tendo que lidar com enchente numa parte da cidade. E o secretário colocou uma questão aqui que foi a alteração do planejamento das prefeituras, porque como houve uma mudança e uma diferença no início das chuvas, as prefeituras não estavam preparadas, porque todo ano eles já fazem um preparo. Sim. Mas o ano passado foi um ano atípico e isso aí interferiu no planejamento do combate às endemias. Total, assim, tem toda uma outra questão também que é mais de um caráter federativo mesmo, que é um pouco do espaço que a gente está discutindo aqui, que tem a ver com o fato de que o Brasil sempre foi um dos grandes estados no mundo todo, os grandes países do mundo todo, com uma agenda e com uma gestão, uma governança federal sobre a saúde. A gente sempre teve planejamento de vacinação, a gente sempre teve uma agenda para lidar com a dengue. E nos últimos 4 anos, no último governo federal, e até mesmo antes disso, isso já mudou um pouco a forma, o fortalecimento do Ministério da Saúde. Isso com certeza impacta nossas prefeituras também. São prefeituras que tiveram que se descobrir dentro de um espaço sem o tipo de apoio que antes elas tinham. E um pouco do desafio que o governo federal está tendo hoje agora é de refortalecer e reconstruir o Ministério da Saúde e a confiança que a gente tem nas agências de saúde também. Isso também impacta localmente, né? A gente teve toda uma mudança da relação com algumas cidades entre a sua população e sua Secretaria de Saúde. Isso impacta também a forma que essa população vai seguir as regras, seguir as diretrizes sobre como lidar com a dengue. Mas acho que um ponto que você trouxe sobre a entrevista com o secretário de Saúde de Ipatinga, que é muito importante para mim, é um dos grandes desafios que a gente tem para as mudanças climáticas hoje, e está relacionado à saúde, está relacionado a todas as agendas de clima com as cidades, é a falta da capacidade das nossas cidades de lidar com a agenda. A gente não tem uma capacidade institucional, a gente não tem uma capacidade técnica, e a gente ainda tem um desafio de uma capacidade política para que nossas prefeituras lidem com a agenda. E a gente está tendo cada vez mais desastres e tem centros de monitoramento no governo federal que passam as informações, mas nas prefeituras muitas vezes não tem um pessoal capacitado ou mesmo a quantidade de pessoas suficiente para lidar com isso localmente. E esse é um grande desafio que a gente tem que ter. A gente tem que ter pessoas capacitadas para lidar com a ponta. Eu acho que essa situação toda, né, de intensificação dos impactos, né, climáticos vão fazer com que os municípios comecem a olhar de forma diferenciada para essas agendas. Porque eu fui prefeito, né, 2 mandatos no município de Franca, e, claro, eu tinha uma preocupação com a questão ambiental, mas mais por uma consciência política mesmo, e isso acabou impactando dentro da cidade. A cidade tinha uma tradição já com alguns técnicos, né, que preocupavam com essa questão. A cidade fez seu plano diretor muito antes de muitas cidades, então, assim, era um ponto fora da curva, vamos dizer assim. Mas a grande maioria das cidades, as pessoas estão olhando no dia a dia, que é a educação, é a saúde, é aquilo que bate na porta e o prefeito acaba. Então, você coloca a questão, como introduzir essa agenda, né, dentro das preocupações, como introduzir na agenda de preocupações do município, né, no planejamento, a questão climática. Eu acho que já chegou um ponto que não tem como correr disso, né? Inclusive, nós estamos num ano de eleição. Acredito que os planos de governo, né, das prefeituras deveriam, né, pelo menos abordar essa temática. É que é essa questão, né? A gente tem 5.600 municípios, né? Mais de 5.600 municípios. E nem todos têm essa capacidade e o conhecimento de que o meio ambiente é uma agenda que pode ser transversalizada. Esse é o desafio. Porque se você tem se preocupar com a mobilidade urbana, se você está preocupado com as ruas que você tem que asfaltar, a gente tem um grande déficit de segurança pública em quase todos os municípios brasileiros. Tem todos esses incêndios que precisam ser apagados, né? E
Uma vez eu estava conversando com a prefeita Francinete de Abaetetuba, né? E a prefeita falou uma coisa que me marcou, assim, que a gente está falando sobre a agenda não exatamente de clima, mas a agenda de desenvolvimento sustentável. E quando eu perguntei para ela, assim, prefeita, por que você está tão envolvida com a agenda? E ela trouxe que a agenda de desenvolvimento sustentável é a agenda que permite que ela pense na gestão pública saindo dos incêndios diários. Que ela possa pensar sobre o que ela quer para a cidade dela, onde ela quer chegar. E conseguir pensar nessas agendas como transversais. A gente não pode pensar em mudança climática só no momento que o desastre está acontecendo. A gente não pode pensar só na agenda no momento que, por exemplo, a gente está fazendo algum projeto de reflorestamento. Tem que ser uma agenda muito mais ampla. No momento que a gente está pensando sobre... No momento que os prefeitos estão pensando sobre a LOA do próximo ano, eles já têm que ter claro que eles vão ter que ter algum tipo de atuação para a redução de risco de desastre. Vai ter que ter algum tipo de atuação para pensar na saúde pública relacionado às mudanças climáticas. Vai ter que ter uma relação sobre como que está a habitação das encostas, ou das nossas cidades ribeirinhas, como é que vai lidar com o possível deslocamento das pessoas no momento de desastre. Tem que ser agendas que têm que ser planejadas antes. E para serem planejadas, elas têm que estar nessa agenda mais ampla. E não pode ser uma questão de escolha, né? Não pode ser uma escolha de ou segurança pública ou mudanças climáticas. É tudo relacionado. E eu acho que, além dos municípios, o governo federal e os estados têm que cumprir um papel, né, vamos dizer assim, de ser um polo, de aglutinação, né, para esses municípios ajudar nessa articulação. Total. Porque eu não sei, assim, muitas vezes o Estado acaba indo também na direção de socorrer, como acontece com o governo federal. Tem um desastre, você vai lá, decreta estado de calamidade pública, você vai encaminhar materiais e equipamentos suficientes para sair daquela situação de caos e amenizar a situação, mas o grande problema mesmo de enfrentamento da situação acaba não acontecendo. E veja, a preocupação é que isso não é só nos municípios que não têm capacidade. Muitos municípios médios e grandes que têm equipe técnica e tudo, acaba convivendo com áreas de risco já de longa data e não conseguiram fazer com que aquela situação fosse alterada. Então tem também a questão não só, eu acho, Rodrigo, da capacidade técnica, mas também da vontade política. Total. Não é? Sim. Eu acho que essa aí também é um ponto importante, porque senão a gente teria cidades que têm condições técnicas e muitas vezes recursos, mas isso acaba ficando num segundo plano. Mas eu gostaria, Rodrigo, que você coordena o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia ABM, cedia esse escritório aqui em Brasília. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como que aderir ao pacto pode ajudar o município em parte desse enfrentamento, vamos dizer assim. Legal. A maior parte do meu trabalho aqui no dia a dia está voltado a esse projeto Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, né? A ABM coordena o Helpdesk do Pacto, que é a equipe que dá suporte às cidades que já aderiram à nossa aliança, né? O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia hoje é a maior aliança global de cidades em qualquer tema. É maior do que qualquer outra aliança que a gente tem hoje internacionalmente. A gente tem 13.300 municípios e ela cresce ano após ano, né? E ela é financiada globalmente pela União Europeia e pelo grupo de filantropias da Bloomberg, das empresas Bloomberg. E ela está presente em todos os continentes do mundo. Assim. A gente tem mais de 144 países já que tem algum escritório ou alguma atuação do pacto. Especificamente, o trabalho que a gente tem aqui na BM é de coordenação do escritório do Helpdesk para todas as Américas, significando que a gente apoia desde a cidade do Canadá, do Alasca, até as cidades do interior da Argentina. A gente está com quase 1.000 cidades hoje, estão dentro desse portfólio de cidades que a gente apoia. E uma coisa que é muito interessante do trabalho do Pacto é porque eu diria duas grandes coisas muito interessantes. Assim, a primeira delas é que a gente busca sempre criar a capacidade local. A ideia do trabalho da aliança não é de chegar e dar uma resposta para o município, trazer uma solução, porque a agenda climática é tão complexa e os municípios são tão diferentes entre si que a gente entende que a pessoa que melhor sabe a realidade local é o técnico local, é o prefeito. Se a gente pensa em uma cidade amazônica e uma cidade como, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, elas vão ter agendas climáticas completamente diferentes. Então a gente cria capacidades, faz treinamento, faz curso, apoia com mentoria, para que essas cidades tenham a capacidade de depois conseguir desenvolver eles mesmos seu planejamento.
E um trabalho muito interessante que a gente fez esse ano, tanto com o trabalho do Helpdesk, mas também o trabalho da ABM como coordenadora nacional do Pacto, foi de apoio a um grupo de 30 cidades para elas elaborarem os inventários de emissões de gases de efeito estufa. E esse é um trabalho que foi feito através de uma metodologia própria que a gente desenvolveu junto com o Instituto Alziras, junto com a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitos e o ICLEI Brasil, que foi de como que a gente cria capacidades e, ao mesmo tempo, dá esse apoio político para a cidade poder desenvolver as atividades. Porque quando a gente chegava para a cidade e oferecia para ela o suporte, o que a gente ouvia do secretário de meio ambiente, o que a gente ouvia, às vezes, do gestor local, do técnico local, eu adoraria poder participar, mas meu prefeito vai preferir que eu faça outra coisa. E acontece, porque o prefeito ele sabe que ele tem 1 milhão de responsabilidades. É difícil, às vezes, você conseguir pensar no futuro. E onde a ABM entrava era exatamente de fazer a sensibilização para o prefeito. Fazer ele entender que a ida de um servidor por 4 horas para um curso pode fazer com que o trabalho que ele faça localmente seja muito mais eficiente e que ele possa depois construir essa cidade. E esse é um dos primeiros passos do Pacto, a criação de capacidade. E a outra que a gente tem também é que a gente trabalha com governança multinível, que é um termo assim que já entrou na moda, saiu da moda, mas basicamente a gente tenta apoiar a cidade a fazer com que ela dialogue com o governo federal e com o governo estadual para conseguir ter essa agenda transversal. Porque você comentou muito bem antes, né? Não é uma agenda que só o município vai resolver. Ele não é dando dinheiro para a cidade que ela vai resolver tudo. Senão a gente teria algumas cidades brasileiras que seriam um grande paraíso em relação à mudança climática, né? A gente tem cidades muito ricas aqui que também tem que lidar com desastres. Infelizmente, é uma agenda muito complexa para você resolver só com recursos. E a gente tenta apoiar isso através da criação desses órgãos consultivos, através de que a gente chama de uma coordenação nacional que existe em cada país, que envolve sempre instituições de governo federal e municipais, para que eles consigam se organizar e conseguir alavancar a agenda local através dessa governança multinível. E no Brasil a gente tem tido hoje um avanço bastante significativo nisso. Bastante significativo. Você comentou também que parte do meu trabalho aqui é de coordenação de relações internacionais, né? Isso. O Brasil, agora no final do ano passado, na COP, foi signatário de uma coalizão de alta ambição para parcerias multiníveis, que chama de CHAMP. O CHAMP é um acordo que foi feito agora na COP, a COP de 2023, COP28, que basicamente tenta incentivar com que os governos federais tenham essa relação multinível. É a ideia de que o Brasil e todos os 73 países que já assinaram não vão conseguir sair da crise climática sem uma participação multinível. E a ABM não só acompanhou o processo, como tem tentado fazer um esforço de advocacy junto ao governo federal para que eles consigam implementar isso de fato, para que eles consigam ter a agenda que eles têm hoje para mudanças climáticas, para municípios, mas que entendam que eles precisam também ouvir o prefeito, e ouvir a prefeita, e ouvir o servidor local, para que essa agenda seja implementada e efetivada. Esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito como Coordenadoria de Relações Internacionais aqui. A gente tem tido relações quase semanais com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Cidades, Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, para que eles escutem os prefeitos, entendam a realidade dos nossos municípios, que não é igual, não é a mesma que a gente tem aqui em volta em Brasília, não é a mesma que a gente tem em São Paulo, é muito mais ampla que isso. E tentando fazer com que eles entendam que a gente precisa ter uma agenda que considere a complexidade e considere a necessidade de criação de capacidades e de financiamento, e que os três têm que estar caminhando juntos, né? Sim. E como você vê, Rodrigo, você falou aí nessa articulação multinível, né? Mas voltando à questão da dengue, né? A participação da sociedade, quer dizer, o envolvimento da população, né? Ele é fundamental para você, ele faz a diferença. No caso da dengue, é um caso que é bem claro. 75% dos criadores estão dentro das casas, né? Mas assim, eu vejo que essa agenda climática é importante, a gente não podemos esquecer de todo o debate político em relação a essa agenda, ao negacionismo em relação que a gente viveu e ainda vive, com parte da sociedade entendendo que isso aí é conversa, que nós não temos crise climática, que isso aí aconteceu, uma seca há 100 anos atrás, maior do que essa e tal. Quer dizer, então, o negacionismo é um problema que a gente tem e muitas vezes esses temas eles não entram na prioridade de um município porque você não tem uma pressão social local, você não tem a Câmara Municipal
tensionando sobre isso, você não tem a população cobrando. A população vai lá cobrar a cesta básica, vai cobrar entrar em algum programa, vai cobrar a vaga de escola do filho, mas ela dificilmente vai cobrar, não é? Vai exigir do governante uma atenção para a questão climática, a não ser na hora que ela bate fortemente na porta e arromba a porta e derruba a casa, aí sim, né? Você tem naquele momento um clamor social e alguma coisa que depois é diluído ao longo do tempo. Eu acho que esse é o desafio, não sei como que é isso em outros países, né? Mas, sem dúvida, esse envolvimento social aí tem um papel importante, né? Total. É um dos paradigmas que a gente tem em relação a mudanças climáticas, é que a sociedade civil como um todo, né, toda a população, só costuma entender a gravidade da situação quando ela já está grave demais para você conseguir resolver aquela situação, né? Então a gente só pensa e só começa a exigir do governante local alguma atuação relacionada ao clima no momento que a gente está tendo desastre. E isso é um desafio, A gente tem que ter muito mais forte no Brasil esse trabalho de educação climática e educação ambiental. E isso não passa só em escolas, né? A gente tem que ter uma sociedade brasileira mais antenada com esse tema. E eu acho que a gente está caminhando para esse caminho. Você acha que o governo Lula, quer dizer, um ano e pouco de governo, né? Como é que você vê os ministérios que estão mais diretamente ligados a essa área? Você acha que tem uma sinalização de avanços que vão contribuir para a gente alterar essa realidade? Acho que sim. Tem uma questão de tempos, né? A gente passou por um apagão muito forte na agenda climática no Brasil e na agenda do desenvolvimento sustentável também. E, infelizmente, são trabalhos que levam tempos. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ele chegou com um orçamento no passado que é muito aquém daquele que ele precisa para conseguir fazer uma atividade desse tamanho. Eu acho que teve algumas sinalizações muito fortes do governo. A gente terminou ano passado com a instalação da CNODES, né? A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A BM, inclusive, faz parte. Isso, a BM é um dos 2 representantes dos municípios, né? E a CNODES é claramente uma retomada de uma agenda verde, uma agenda climática, que vem desde o governo federal. É uma agenda que foi segurada na mão pela sociedade civil, pelos municípios e pelos estados, nos últimos 6 anos, né? Isso é claro, e o governo tem essa noção. E agora o governo tem retomado essa agenda, e retomado essa agenda com um diálogo muito bom com as entidades municipalistas, com a sociedade civil. Inclusive, a gente está participando agora, a BM participa, inclusive, de um grupo de curadoria de boas práticas que vai estar no próximo relatório que vai ser feito pelo governo brasileiro sobre os ODS, Relatório Voluntário Nacional do Brasil, e lá a gente vê claramente um desejo do governo de, ao menos, dialogar com as cidades e com os municípios. E, para mim, esse é um sinal. Só que um desafio que a gente tem é que tudo tem que ser muito rápido, né? Para a agenda climática, a gente tem que acelerar. E não sei se está acelerado o suficiente. Mas eu não sei se é uma falta de desejo das pessoas que estão lá, eu acredito que não é. Eu acredito que é uma questão de estrutura. O governo também tem toda uma série de restrições orçamentárias de como eles vão fazer as atuações. Mas, de qualquer maneira, para o município, esses desafios acabam sendo concretos, né? Essa é uma questão, né? Para o governo federal, é uma agenda que para eles existe, é uma agenda que eles entendem que eles têm que lidar, mas o desastre não acontece no governo federal, né? O desastre acontece no município. Verdade. A agenda climática, ela vira realidade no município. E aí vem toda uma questão de qual que é a realidade dos nossos municípios hoje, né? A gente tem municípios que não têm, muitas vezes, a capacidade de se financiar para fazer uma boa ação climática. A gente tem municípios que não têm essa capacidade de endividamento para conseguir pegar recursos junto ao governo federal e atuar. Então não interessa muitas vezes se o governo federal vai ter um bom projeto. Às vezes a cidade não tem institucionalmente a capacidade de tocar. E eu acho que isso tem que estar em conta do governo federal. Eles têm que entender a complexidade. Além de não ter muitos a vontade política, o interesse, a capacidade, não desperta esse assunto, é só a gente olhar os lixões, né? Nós temos mais de 3.000 municípios que ainda descartam os resíduos, né, de forma totalmente irregular. Esse é um grande desafio que muitos municípios têm ainda, né, em pleno século XXI. Eu acho que esse, Gilmar, se eu puder te interromper aí, esse eu acho que é um bom estudo de caso para a gente ver essa complexidade, né? Porque a lei, quando foi promulgada, né, a nova lei de saneamento, que já não é nova, né, já tem seus bons anos,
ela não foi atrelada a um programa de governo para como os municípios iam aplicar essa lei. Sim. A gente não teve recurso para todos os municípios, a gente não teve uma capacitação sobre a agenda. A maior parte dos municípios não entende conceitos que são necessários dessa agenda, como o fechamento humanitário dos lixões. Tem toda uma parte dessa agenda que o governo não pensou. A lei é necessária, a gente o tem que fato lidar. de você ter a lei, até de ter um plano de resíduos, não resolve o problema. Eu vou te dar um exemplo. Eu participei há um bom tempo atrás de um evento em Manaus, onde os 58 municípios dos 62 fizeram o plano. Houve uma articulação entre o governo do estado e as associações, só que esses planos estão nas gavetas. Hoje não é mais gaveta, estão nos arquivos, né? Estão na nuvem. Estão na nuvem ou em algum arquivo, mas não se tornaram realidade, porque você depende de recursos, de capacidade técnica local. Então, o desafio eu sei que é grande, Rodrigo. Nós ainda vamos ter que debruçar muito sobre isso, né? Mas eu acredito, como você disse, que o atual governo do presidente Lula tem, né, uma equipe bem intencionada nesse sentido. E, claro, a gente sabe que os recursos não são suficientes para tudo, mas nós temos condição de avançar. Eu acho que o grande ganho nisso tudo é conseguir avançar até para atrair outros, né, atores, aí, outros ou até órgãos internacionais que possam contribuir também, né? Quer dizer, porque é um desafio que não pode ser só do Brasil. Né? E pelo Brasil ser essa referência ambiental, a gente espera que recursos venham para, de fato, transformar essa realidade. Se eu puder adicionar aqui, Gilmar, eu acho que esse é um ponto, né? Os nossos prefeitos, os prefeitos que vão se candidatar agora, tem que entender que não é só um desafio, mas é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para você conseguir financiamento, é uma oportunidade para você pensar no planejamento da sua cidade, é uma oportunidade para você ter uma cidade melhor do que aquela que você começou. Porque se você pensa em mudança climática, você consegue fazer um bom planejamento, quando você consegue ter uma cidade com uma maior qualidade de vida. Claro. Então é uma oportunidade, isso tem que estar na mente também dos nossos gestores. Sem dúvida. Bom, já conversamos bastante aqui, né? Eu não sei se você tem mais alguma coisa, alguma questão que você queria, que não foi abordada, que você acha importante. Acho que, de maneira geral, é um tema tão complexo que a gente poderia ficar falando por horas aqui, né, Gilmar? Eu acho que, como palavra final, é deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente também, para quem faz parte de alguma cidade, para quem faz parte dentro de todas essas instâncias federativas, que a ABM está mais do que envolvida com essa agenda. Quem tiver necessidade, algum município que quiser conhecer um pouco mais sobre a agenda, sobre o nosso trabalho, que entre em contato com a gente. Nosso trabalho hoje tem várias áreas, mas o clima e o desenvolvimento sustentável são algumas dos pilares do trabalho da ABM. E deixar claro também para quem está nos assistindo que a agenda climática é uma agenda de todos os municípios. Não é um monopólio das cidades grandes, não é um monopólio das capitais. As cidades pequenas também precisam se preparar. E a ABM está capacitada para ajudar as prefeituras a fazerem isso. Muito bem. Queremos agradecer ao Rodrigo Fur, que é o nosso assessor internacional e coordena o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, que deu uma contribuição importante aqui nos diálogos federativos sobre esse grande desafio que nós temos pela frente, que é resolver ou amenizar os impactos climáticos nas cidades brasileiras. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gilmar.